Cheguei, hein? Pai voltou! Hoje eu vou trabalhar com vocês uma das partes mais importantes da relação entre a física e a matemática, que é a física utilizando vetores. O papo é reto hoje, papai. Fica aí. Fala, meu bichinho. Professor Adam Medeiros aqui. O pai voltou, hein, papai? É nóis! E hoje a gente vai falar sobre uma coisa fundamental na física, que é a grandeza física. O que é uma grandeza física? Lembra que no último vídeo, nesse vídeo que está aparecendo aqui, a gente falou sobre grandezas físicas, né? Mas o que é uma grandeza física? A gente vai falar sobre isso agora. Grandeza física não é quando o cabo é grande não, tá? Acaba quando é grande, lá na minha terra, eu achando de galalau, o galalauzão, né? Fala 2 metros, 3 metros de altura. 3 metros, o diabo tem 3 metros de altura, pessoal. Ai, meu Deus. E eu dá essa, meu irmão. Então a grandeza física, na verdade, é a forma como a física representa quantitativamente a natureza, os fenômenos físicos. Como assim quantitativamente, pessoal? Representa os valores dos fenômenos físicos. A gente já falou sobre isso em vídeos passados, né? A gente já falou sobre a grandeza, velocidade, a grandeza massa, a grandeza distância, o deslocamento, o comprimento, a grandeza tempo. Tudo isso são grandezas físicas. Mas hoje a gente vai separar essas grandezas em 2 grupos, tá? 2 grupos distintos. O primeiro deles é o grupo das grandezas escalares. Professor, escalar é quando o cabo escala um prédio, é? É quando o Homem-Aranha escala um prédio, é? É isso, é? Grandeza escalar? Não! Na verdade, a grandeza escalar é quando você só precisa do número para definir bem a grandeza. Por exemplo, imagine que eu digo para vocês que eu demorei 50 minutos para ir daqui até o meu trabalho correndo. Se eu digo que foi 50 minutos, eu quis dizer o tempo que eu levei para ir da minha casa até o meu trabalho foi de 50 minutos. Isso todo mundo já sabe, né? Agora, eu precisei dizer que eu fui 50 minutos para cima, ou para baixo, ou para um lado ou para o outro? Não, o tempo é uma grandeza chamada escalar. Você não precisa dizer para onde foi, você só precisa dizer que gastou 50 minutos, tá? Então existem as grandezas escalares, então vamos definir. O que é uma grandeza escalar? É aquela que só precisa do módulo para representar a grandeza física, só precisa do valor, tá? Então, a energia é uma grandeza escalar, o tempo é uma grandeza escalar, e existem diversas outras grandezas escalares que a gente vai falar ao longo desse canal. Esse canal, bom, é a Academia da Física, né? Se a gente não falar sobre física, a gente vai falar sobre o quê? E eu sei lá, porra. E o outro grupo de grandezas físicas é o grupo das grandezas vetoriais. O que é isso, professor? Ora, se eu disser que eu me desloquei 2 metros, ou se eu disser que eu me desloquei 50 metros, você vai perguntar assim, ei, macho, tu fosse pra onde mesmo, hein? Então, esse pra onde, se existe uma grandeza física que pressupõe uma pergunta depois de pra onde foi, então esse pra onde é a direção e o sentido. E a direção e o sentido de uma grandeza física são dadas por vetores, certo? Que diabo é um vetor, pessoal? Tem o vetor do mosquito da dengue, as egípcias. As egípcias, é? Será que é as egípcias? Misericórdia. Ai, Jesus Cristo. Então, na verdade não é nada disso. O vetor é uma seta orientada, é uma reta orientada. Entenderam agora porque que o título do vídeo é Papo Reto? Hoje eu tô incrível, eu falei já. Eu entendi a referência. Então, uma grandeza vetorial é que está associada a um vetor. E o vetor diz para onde foi essa grandeza. Então, por exemplo, se eu disser de novo que eu me desloquei 50 metros, ei, mas tu foi para onde? Esse para onde é o vetor deslocamento, de um ponto até o outro. Se eu disser que eu apliquei uma força, que a gente ainda vai falar sobre força. Se eu disser que eu apliquei uma força de 35 newtons, a gente também vai falar sobre a unidade de força. Se eu disser que eu apliquei uma força X, você vai me perguntar, tu aplicou a força para onde? Foi para cima, foi para baixo, foi para direita, foi para esquerda? Então, na verdade,
as grandezas vetoriais pressupõem que você tenha associado a essa grandeza o módulo, que é o valor, tem que saber quanto foi que foi aplicado ali, né? A direção, certo? Que é horizontal, vertical, diagonal, etc. E o sentido, que é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, etc. Então, essas grandezas vetoriais precisam de um vetor para associá-las. E hoje a gente vai mostrar como manipular esses vetores, tá? Então, vocês que sofrem com isso nas suas aulas de física, hoje a gente vai aprender de maneira muito simples como manipular vetores, somar vetores, subtrair, etc. Tá bom? E isso é muito utilizado na física básica do ensino médio, na física do ensino superior também, aluno de faculdade também aprende isso, por isso que a gente tá falando sobre isso aqui, tá bom? Então, não sai daí. Tá bom. Trocando para o nosso quadrinho negro aqui, ó, a gente vai começar a desenhar agora um vetor, né? Então, bora lá. Então, o que é um vetor, né? Vou escrever aqui, vetor. Então, um vetor, como eu falei, é um segmento de reta orientado, né? Então, esse segmento de reta orientado, você tem que a reta, a direção da reta, vai dizer se a reta é na horizontal, na vertical, etc. Considere que isso é uma reta, tá? A coordenação motora do professor não tá lá essas Brastemp hoje, não. Eu tenho um probleminha. E a setinha aponta o sentido, certo? A seta do vetor aponta o sentido. E como é que eu represento essa grandeza, né? Então a gente sabe que na física sempre tem uma letra associada a algo. Então a distância é dada em D ou em S, que é space em inglês. E os vetores, eles são representados por uma letra maiúscula e uma seta em cima. Sempre quando você tiver um vetor, uma grandeza vetorial, você tem que colocar a seta em cima, certo? Se você não colocar a seta em cima, significa que essa grandeza é uma grandeza escalar ou que você está considerando só o módulo ou só o valor dessa grandeza, tá? Se você não colocar a seta em cima, você não está representando um vetor, você está representando apenas um escalar. Então, existe na física, a gente pode escrever, por exemplo, que a distância é 30 metros. Nesse caso, eu só quis dizer que a distância que foi percorrida é 30 metros, mas eu não representei o vetor, a grandeza vetorial do deslocamento, tá? Então, eu precisaria colocar uma seta em cima para dizer que isso é um vetor, e aí eu teria que dizer qual é a direção, qual o sentido, certo? Então vamos apagar aqui o que a gente escreveu agora para podermos avançar. Então vamos representar agora, para exemplificar, uma grandeza vetorial, tá? Suponha que eu tenha aqui um eixo de coordenadas, certo? As coordenadas y e x, que todo mundo já ouviu falar aí, né? Nas aulas de física, matemática, etc. E suponha que eu quero ir do ponto A até o ponto B. Certo? Tá bom? Então, imagine que eu posso fazer uma trajetória qualquer, tá? Eu posso fazer essa... Deixa eu mudar a cor aqui. Eu posso fazer uma trajetória qualquer aqui, certo? Posso fazer uma trajetória qualquer até chegar no ponto B, tá? Mas, na verdade, o vetor deslocamento considera apenas o deslocamento entre os pontos A e B, certo? Entre os pontos final e inicial. Então, ó, eu vou ter aqui o meu vetor deslocamento, sendo essa reta, é sempre uma reta, um segmento de reta orientado, certo? E se o ponto final foi B, então a seta aponta para B. Se o ponto final fosse A, ou seja, se ele saiu de B para a reta apontaria para A, certo? Então seria o contrário. E aí esse vetor aqui eu posso chamar de, sei lá, X. Certo? Então é um segmento de reta orientado que tem essa direção aqui, certo? Tem essa direção aqui e o sentido de A para B, tá bom? Você entendeu, velho? Então vocês viram agora o que é um vetor na prática, né? Um vetor na física e como ele se relaciona com uma grandeza física, nesse caso a grandeza deslocamento. Beleza, bora apagar o quadro aqui para mostrar algumas características desses vetores ou dessas grandezas vetoriais, tá? Então, suponha que eu tenha 4 pontos. Certo? Então, se eu fizer um vetor de A para B e um vetor de C para D,
Se esse vetor x e esse vetor y tiverem o mesmo módulo ou o mesmo tamanho, né? A mesma direção e o mesmo sentido, então eles são iguais. X é igual a y. Ah, professor, mas o ponto A e B não é diferente do ponto C e D? Isso não importa, tá? Nesse caso, isso não importa. Por quê? Porque o vetor, de novo, ele é um segmento de reto orientado que tem módulo, que é o tamanho, direção e sentido, que é para onde ele está indo, para onde ele está apontando. Então, nesse caso, se eles têm o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, mesmo que eles estão em diferentes regiões do espaço, eles são iguais, tá bom? Por quê? Porque eles têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, tá? Que merda, hein? Sabia não? Uma outra característica que eu posso fazer também, manipulando vetores, é se eu tiver os pontos A e B e eu traçar um vetor de A para B, se eu tiver os pontos A e B e eu traçar uma reta, um segmento de reta orientado ou um vetor do ponto A para B, e eu posso chamar esse vetor aqui de X, certo? Eu posso traçar também o contrário, né? De B para A. Vou chamar isso aqui de Y. Nesse caso, X, o vetor X, é o negativo do vetor Y e vice-versa. Certo? X é igual a menos Y ou Y é igual a menos X, tanto faz, tá? Eles são o oposto um do outro ou são considerados negativos um do outro. Beleza, vamos apagar aqui de novo o quadro para fazer uma outra coisa. Agora eu vou somar. Na verdade, essa soma é de dois vetores, mas pode ser de dois ou mais vetores, utilizando a regra que eu vou ensinar aqui agora, tá? Suponha que eu tenha os vetores e eu quero somar os dois vetores, considerando C, e eu quero somar esses dois vetores e dar um vetor C, um vetor resultante C, que é igual a A mais B. Como é que eu faço isso, professor? Veja, a soma de vetores é diferente da soma de um escalar. A soma do escalar se põe na calculadora, 2 mais 5, 7. Morreu. A soma de vetores, você tem que usar algumas regras para somar dois vetores, tá? Então, a soma de dois vetores, você coloca a ponta do primeiro, a ponta da setinha, né? Com o pezinho do segundo, o início do segundo, certo? A e B. Fez isso, mole. O vetor soma é o pezinho do primeiro com a cabeça do segundo, certo? Esse é o vetor C. Tá? Então essa é a primeira regrinha, tá? Existe uma outra regrinha também para fazer a soma de dois vetores. Se eu tenho o vetor A e o vetor B, eu posso juntar o pezinho a essa parte inicial dos dois vetores, certo? Então eu posso juntar A com B. E aí eu vou traçar duas retas paralelas aos dois vetores. Como assim, professor? Simples. Eu vou traçar em B uma reta paralela a A e vou traçar em A uma reta paralela a B. Onde essas duas retas se encontram é o meu vetor C, certo? Se você prestar atenção, se o meu desenho tivesse perfeito, esse vetor C é igual a esse vetor C, certo? Por quê? Porque as regras elas não diferem entre si no resultado, não pode. As duas regras têm que chegar no mesmo resultado, tá? Então, se o meu desenho tivesse bonitinho com a régua, seria assim, como eu sou um péssimo desenhista, assim. Acho que vou usar uma régua da próxima vez. Então agora a gente pode extrapolar tudo isso, né? Toda essa brincadeira. Se eu quiser somar mais vetores do que 2, eu pego o vetor A, o vetor B e o vetor C. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar A, aí boto o pé do B com a cabecinha do A aqui, certo? Depois eu boto o C aqui, ó. Mais ou menos assim, né? Vamos representar aqui A, B e C. E o vetor soma é pé do A, pezinho do primeiro, com o final, com a cabeça do segundo, certo? Então esse aqui é o vetor D.
D não é B não, eu sou burro. Então o vetor D tá aqui, certo? Então D é igual a A mais B mais C. O que dá para fazer também é diminuir ou subtrair dois vetores. Como, professor? Ora, se eu tenho o vetor A aqui e o vetor B aqui, somar A mais B, vocês já sabem. Só que se eu quiser A menos B, como é que eu faço? Mole, né? Na verdade, você vai somar A mais menos B. E quem é menos B é esse vetor aqui, ó. Que a gente já viu no início do vídeo de hoje. Então, eu vou ter A mais menos B, né? Menos B para cá, assim. Menos B, A. E o vetor soma dos dois é esse aqui, certo? C igual a A menos B. Mole, né? Mole, mole. Bora apagar o quadro de novo aqui. E para fechar a aula de hoje, a gente vai falar sobre componentes de um vetor. Então, vamos escrever aqui, de novo, os eixos cartesianos, x e y. Ora, se eu tenho um vetor saindo da origem, o vetor A, certo? Esse vetor A ele tem duas componentes, tá? Uma componente, que é a componente x, é a projeção de A em x. É esse tamanho aqui, ó. É esse tamanho aqui, certo? E quanto vale esse tamanho, professor? A gente vai já falar. Então, isso aqui é AX, é a componente x do vetor A. E esse tamanho aqui, ó, a projeção de A em y, é AY. É a projeção de A em y, certo? Vamos diminuir aqui essa parada para a gente poder analisar quanto vale AX e AY, que são as projeções do vetor A nos eixos x e y. Então vamos considerar esse ângulo aqui, ó, sendo um ângulo θ, e a gente já conhece lá da sexta série as regras do seno e cosseno. Seno de θ é o cateto oposto a θ, que é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho é o mesmo tamanho, né? Então é AY dividido pela hipotenusa, que é A. E o cosseno do ângulo θ é esse tamanho aqui, o cateto adjacente, certo? Esse tamanho aqui, ó, que é o cateto adjacente, que é AX, sobre a hipotenusa, que é A. Certo? Logo, a componente x, AX, é igual a cosseno de θ. E AY é igual a seno de θ. Certo? Então, essas são as duas componentes de um vetor. Um vetor tem sempre duas componentes, a componente x e a componente y. Professor, qualquer vetor? Qualquer um deles, tá? Se eu desenhar um vetor qualquer aqui, certo? Eu posso traçar o eixo de coordenadas x e y aqui, desse vetor qualquer, certo? E posso obter as componentes. Se eu considerar esse vetor como sendo o vetor B, eu posso. Isso aqui é B cosseno de θ. E esse tamanho aqui é B seno de θ. Certo? Igual que a gente viu aqui. Tá bom? Então, moçada, hoje a gente falou sobre uma coisa muito importante para a física, tá? Que é a análise vetorial das grandezas. A gente viu que existem grandezas escalares e vetoriais, então vão existir vídeos que vão ser um pouco mais engraçados e um pouco mais dinâmicos, mas vão ter vídeos que vão tratar a física como ela é na abordagem formal. A gente não pode fugir disso aqui, certo? Então, de novo, obrigado pela atenção de todos, obrigado por terem ficado aí até o final. Deixa o like se você gostou, ou dislike se você não gostou, pode me esculhambar também. E deixa o comentário que eu vou responder os comentários de todos vocês aí embaixo, tá? No campo de comentários. Então deixa o comentário que eu prometo que eu vou responder, tá bom? Obrigado de novo pela força, até a próxima e fui!